Então bora, vamos lá moçada, concentra a partir de agora, vamos trabalhar 10 questões de Constitucional Banca Fundatec, com muita alegria no coração, vamos fechar o sabadão de estudo, um sabadão de revisão, né? Você que ficou aí conosco 2 horas, vai ficar mais 1 hora aqui comigo falando, ouvindo, trabalhando o direito constitucional. Isso aí, F5 e vamos sentar o dedo porque tem muita coisa aqui para nós trabalharmos. Vamos lá moçada. Questões de direito constitucional, Banca Fundatec, aqui na Juspolis. Primeiro assunto, claro, eu começo falando do artigo 1º até o artigo 4º, os princípios fundamentais. Vamos ver o que a Banca Fundatec trouxe para nós dos princípios fundamentais, que são os 4 primeiros artigos da Constituição Federal. Vamos embora! A respeito dos princípios fundamentais da Constituição Federal, assinala a alternativa incorreta. Eu já avisei você lá quando nós trabalhamos o direito administrativo, né? Olha, a banca trabalha questões negativas. 20, 30% aí das questões da banca é questão negativa. Eu quero a exceção, eu quero a incorreta, né? Eu quero aquela que não é, ou seja, questões negativas. Então, muito cuidado na hora de você resolver questões da banca. Você vai pegar sempre uma canetinha vermelha e vai destacar o comando, né? Marque para mim a alternativa incorreta. Sobre os princípios fundamentais. Letra A. Erradicar a pobreza aparece expressamente como um dos objetivos. Moçada, quando você trabalha os 4 primeiros artigos da Constituição Federal, nós temos os 4 nomes, né? O artigo 1º, ele traz para nós os 5 pilares, os 5 fundamentos. Lembra? Os 5 fundamentos. O artigo 2º, ele vai trazer os 3 poderes, independentes e harmônicos entre si. O artigo 3º, ele vai trazer exatamente os objetivos. E são aqueles verbos, você acabou de ter aula com a prof. Ariane de português, né? Você que está no ao vivo aqui. E aí nós temos os verbos, que são aquelas classes de palavras que trabalham as ações, ou seja, erradicar, garantir, né? Reduzir. Quando aparece assim, é objetivo, é artigo 3º, ok? E o artigo 4º vai trazer para nós os 10 mandamentos, os 10 princípios internacionais. Pronto, agora que você teve uma revisão geográfica dos 4 primeiros artigos, eu te pergunto, erradicar a pobreza. Ó, erradicar, verbo, né? Erradicar a pobreza é um objetivo? Sim, erradicar a pobreza é um dos objetivos previstos no artigo 3º. Aproveita e coloca assim no teu material, ó, artigo 3º é um objetivo. Então, ok, eu vou marcar a letra A? Não. Eu não vou marcar a letra A porque eu não quero a correta, eu quero a incorreta, beleza. A tradição pacifista do Brasil no cenário internacional é manifestada na Constituição, visto que a defesa da paz, a defesa da paz é um dos princípios que rege o Brasil nas suas relações internacionais. Certo ou errado? Certo. Defesa da paz. O respeito à independência dos países, né? O respeito à questão da soberania dos países, a solução pacífica dos conflitos, a defesa dos direitos humanos, né? A não intervenção. Então, tudo isso são princípios previstos lá no artigo 4º, princípios internacionais, princípios na relação internacional que o Brasil faça parte. E sim, essa tradição pacifista que o Brasil tem, e assim é desde há muito. O Brasil participou de pouquíssimos conflitos internacionais, pouquíssimos, né? A última que nós participamos foi, de fato, a Segunda Guerra Mundial, já completando aí quase 100 anos, né? E um conflito que beira aqui a América Latina é a nossa Guerra do Paraguai, aí no fatídico século XVII, século XVI, né? 1800. Então, nós temos aí muito tempo, né, de paz no continente e também o Brasil não se envolve em conflitos armados desde há muito. Então, nós temos essa tradição e isso está escrito na nossa Constituição Federal, né, esse dom pacifista que o Brasil tem, ok? Então, beleza. Letra C. A Constituição Federal de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, não menciona como um dos seus objetivos fundamentais a garantia do desenvolvimento nacional.
Veja, por mais que você não tem verbo aqui, veja, você não tem verbo, né? Garantir o desenvolvimento nacional e a garantia do desenvolvimento nacional. Então, tudo isso, pessoal, é sim objetivo. Afirmar que isso não é objetivo é um erro. Logo, nós acabamos de achar a nossa resposta incorreta, que é o que eu quero, né? A nossa Constituição Cidadã, sim, ela trabalha, sim, com certeza, como objetivo a garantia do desenvolvimento nacional, tá? Fechou? Muito bem, é isso aí. Bom, mais uma. A soberania e a cidadania de uma pessoa humana são alguns fundamentos? Sim. Quando você lê a palavra fundamentos aqui, ó, você vai lá no artigo 1º. Pode anotar. Ó, anota aí, ó, artigo 1º da Constituição Federal. Nós temos lá os fundamentos da República, né? A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, além disso, os valores sociais e da livre iniciativa, e também temos o pluralismo político. Então são 5. Guarda quais são os 5 princípios fundamentais que são chamados de fundamentos: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Esses estão lá no artigo 1º, são fundamentos. Beleza. E conforme determinação constitucional, o legislativo, o executivo e o judiciário são poderes, ok, independentes e harmônicos entre si. Olha que maravilha. Artigo 2º. Então, ó, a banca ela conseguiu trabalhar os 4 artigos. Os 4 artigos que contém, né, que são ali, que montam ali os princípios fundamentais. Não confundam princípios fundamentais com as garantias fundamentais, com os direitos fundamentais. Nós não temos direitos e garantias fundamentais nos 4 primeiros artigos. Ali você vai encontrar os princípios princípios fundamentais, tá? E a banca inteligentemente trabalhou todos os artigos ali. Fechou? Muito bem. Primeiro, fundamentos. Segundo, os poderes. Terceiro, os objetivos. Quarto, os princípios internacionais. Todos eles foram contemplados aqui nessa questão. Muito bem, moçada. Questãozinha tranquila. A letra C, de fato, é a nossa incorreta, que é o que eles queriam. E aí você acabou revisando comigo os 4 primeiros artigos. E essa é a beleza de você estudar por questões. Essa é a beleza de você perder aí um tempinho resolvendo questão e depois assistindo a aula de revisão, né? Onde você pode verificar teu erro, verificar ali por que está certo, por que está errado, ok? Consolidar aquilo que você já sabe, porque essa é a beleza, é assim que se passa em prova, né? Quando você vai, mesmo sabendo o conteúdo, mesmo tendo lido o material, você vai ali e resolve a questão, você fica na aula, tá? Essa é a persistência, então tá de parabéns por isso, ok? Bom, agora nós iniciamos o artigo 5º. Agora sim, no artigo 5º para frente, é que nós temos os direitos e garantias fundamentais. Do artigo 1º ao 4º são os princípios fundamentais. Do 5º para frente, nós temos os direitos e garantias fundamentais. E aí vem mais uma questãozinha, desta feita de artigo 5º, e mais uma questão negativa. Então, ó, atenção, liga o alerta aí, tá? Mais uma questãozinha negativa. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Isso é correto ou é incorreto? Isso é correto, isso está lá no artigo 5º, então você dá um check ali, mete uma gaivotinha ali, ok? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos da Constituição. Beleza, 100%, é isso que consta lá. Ah, mas homem não é igual a mulher. Eu sei disso. Porém, o que você vai interpretar nesse caso aqui é o princípio da igualdade formal. Princípio da igualdade formal, que é aquilo que está previsto na Constituição Federal. Tá? É o mundo de Alice. Homens e mulheres são iguais perante a lei. Ok. Mas nós sabemos que nós temos o princípio da igualdade material, onde no mundo real, no mundo material, homem não é igual a mulher, né? Nem muito menos no que tange a direitos e deveres, tá? Então, muito cuidado nessa interpretação da norma. No princípio da igualdade formal
É exatamente nesses termos da letra B. Homens e mulheres são iguais perante a lei. Pronto. Agora, a própria Constituição, ela traz algumas exceções e ela autoriza também que as leis trazem, né, outras exceções, tornando então homem e mulher diferentes, ok? Bom, letra C. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófico-política. Essa é a regra, né? Você não vai ser nunca proibido, né? Ou vai ter a sua crença ferida por motivo aí o teu direito ferido por motivo de crença religiosa e tudo mais. Agora, se porventura você alegar isso para se eximir de uma obrigação a todos imposta, nesse caso, aí não dá. Então, nesse caso, você precisa lembrar que você faz parte de uma polis, você tem direitos e deveres como cidadão, e uma vez que você alegue isso para se eximir de uma obrigação a todos imposta, então você não merece mais ser cidadão. Lhe é prejudicado o direito de participar da polis, ou seja, isso vai atingir o seu direito político, né? Ou seja, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostos. Nesse caso aqui, a questãozinha está correta, tá? Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta. Muito bem. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Sim, perfeito. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação e não precisa se preocupar com licença e muito menos censura, né? Essa é a regra que está na Constituição Federal, ok? Então é assim que você vai interpretar. Bom, nas 4 primeiras situações, nós temos afirmações corretas, mas você quer a incorreta, né? Você quer uma questão incorreta, beleza? Então vamos buscar agora na letra E. É plena liberdade de associação para fins lícitos, inclusive a de caráter paramilitar. Você pode sim se reunir em associação, sim montar uma associação e lembre-se, não precisa de permissão do Estado, não precisa de autorização estatal para você montar uma associação. O Estado não pode intervir na associação, ok? Para fins lícitos, então não existe associação para fins ilícitos. E eu não posso ter uma associação com fins paramilitares, ok? Com fins paramilitares. Essa é a ideia do erro, ó. Inclusive para caráter paramilitar? Não. Eu não posso ter uma associação com caráter paramilitar. Eis aí o erro da questão. Joinha? Para eu suspender uma associação, eu preciso de uma decisão judicial. Para eu extinguir uma associação, eu preciso de uma decisão judicial transitada em julgado. Então, tanto para suspender quanto para extinguir, eu preciso de uma decisão judicial, né? Uma liminarmente e a outra com transjulgado. E assim vai. Tem várias informações aí sobre associação. É importante lembrar porque tem muita questãozinha aí que cobra isso, né? Bom, questão letra E, então, é a nossa única incorreta. Vamos lá, moçada. Mais uma do artigo 5º. E agora, para falar das garantias. Eu sempre tento colocar uma questão de direitos fundamentais e uma questão de garantias fundamentais. Tudo isso previsto no artigo 5º, né? Quais são as garantias processuais que eu tenho? Habeas data, habeas corpus. Nós temos deixa eu ver aqui. Ok. Então tá aí, ó, habeas corpus e habeas data. Assinar a alternativa correta. Conceder-se-á habeas data sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação na sua liberdade de locomoção. Moçada, liberdade de locomoção, isso aqui é o objeto de proteção do habeas corpus. O habeas data é para proteger direito à informação pessoal. Anota aí, ó. Direito à informação pessoal. Acesso, né, à informação pessoal. Não tem nada a ver com habeas data, a liberdade de locomoção.
conceder-se-á habeas corpus para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas data, quando o responsável por ilegalidade ou abuso de poder for pessoa, a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições públicas, ou seja, isso aqui não tem nada a ver com habeas corpus, isso aqui é mandado de segurança, né? É o objeto do mandado de segurança. Lembre-se que cabe mandado de segurança quando eu tenho direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, né? Ok? Aí eu tenho mandado de segurança individual e mandado de segurança coletivo. Muito bem. Letra C. Haverá prisão civil por dívida. Eita, exceto a do responsável pelo inadimplemento voluntário inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário fiel. Moçada, é exatamente o contrário. É exatamente o contrário. Não haverá prisão civil. Não haverá. Essa é a regra, tá? A regra é assim, ó. Não haverá. Exceto a do responsável por inadimplemento voluntário de obrigação alimentícia. Por quê? Porque nós temos uma súmula vinculante supremo que proíbe a prisão civil do depositário fiel. Então, ela está vedada pela súmula vinculante de número 25, obviamente, do Supremo, né? Então, qual é a única situação que a Constituição autoriza a prisão civil? A prisão civil do depositário fiel está vedada. A prisão civil de qualquer outra dívida está vedada, a não ser o que deve pensão alimentícia. Devedor de PA ainda pode ser preso no Brasil, tá? É a única exceção. O resto não há possibilidade de prisão civil. Joinha? E letra D, o preso será informado de seus direitos, dentre os quais primeiro ser calado, direito ao silêncio, né? Sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado. Beleza. Essa é a nossa resposta correta, que é o que ela queria. O preso tem direito à identificação apenas dos responsáveis de sua prisão? Não. O preso tem direito tanto a identificar o pessoal do interrogatório quanto o pessoal da prisão, tá? Então, identificar os responsáveis pelo interrogatório e os responsáveis pela prisão. Isso é um direito do preso. Logo, não é apenas aquele que prendeu. O preso tem direito de saber por quem ele foi preso e quem está interrogando, tá? É um direito que ele tem e isso é cumprido na prática, no dia a dia, através do termo, né? Onde ele assina ali e tal. Se ele quiser ler, saber quem é, tá ali no termo. Joinha? Aí nós temos a letra D como correta. Muito bem, moçada. Aí está, então, a próxima questão é uma questão de direitos civis, direitos sociais. Direitos sociais é do artigo 6º até o artigo 11. Artigo 6º ao 11. E assim, recentemente, nós tivemos uma alteração no artigo 6º. Por isso que ele vem sendo cobrado mais. Então, muito cuidado com o artigo 6º no seu parágrafo único, tá? Incorporado recentemente. Mas é claro que quando você fala em quantidade de questões, quando você olha o artigo 7º, tem lá mais de 30 incisos. E o que trata o artigo 7º? Direitos sociais individuais. Aqueles direitos que eu e você podemos usufruir de forma individual. Férias, salário mínimo, licença pai, licença mãe, né? Aqueles direitos sociais, trabalhistas que nós temos. E o artigo 8º, 9º, 10 e 11, 8º, 9º, 10 e 11, são direitos sociais coletivos, onde eu e você não podemos usufruir de forma isolada. Por exemplo, sindicato, greve e direito de representação. São direitos sociais, porém coletivos, tá? Vamos lá para a nossa questãozinha. Conforme a Constituição, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, exceto. Quando você vê essa palavra exceto, é mais uma questão negativa. É a terceira forma que ela usa para cobrar questões negativas. Né? Marque aquela que ela vai te trazer 4 direitos e um que não é. E é exatamente esse que a banca pediu.
aquilo que não é. Repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos. Sim, nós temos direito ao repouso remunerado e é preferencialmente, tá, gente? Não é obrigatoriamente. E é preferencialmente aos domingos. Perfeito. A letra A é correta. Letra B. Licença paternidade. E olha que interessante isso aqui, cara. Ó, a licença paternidade, ela vai estar prevista em lei. Por quê, Franco? Porque a Constituição Federal, no artigo 7º, não determinou quais são os dias. A Constituição Federal determinou a licença mãe. A licença gestante é de 120 dias. Tá, mas é a licença pai, nos termos da lei. Então a Constituição Federal não determinou quantos dias são a licença pai. Isso está na lei, tá? Agora, se perguntar para você, quantos dias corresponde à licença gestante? Pela Constituição, 120. Ah, mas não mudou para 180. Pela Constituição, 120. Tá? Repete comigo. A licença gestante é de 120 dias. Pela Constituição, esse é o prazo, podendo ser estendido por lei a 180. Ok? Mas 120 é garantido. Beleza? Se não tem lei, é 120. Com lei, vai para 180. Beleza? Então é isso aí. Cuidado com isso, tá, gente? E licença pai não tem dia, tá? A licença pai depende da lei para se determinar se é 5, 10, 15, 20. Bom, remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo 50%. Então aqui está errado, né? Já achamos a nossa questão incorreta. Por que incorreto? Porque não é 40, é 50, tá? É 50% a mais. E outro detalhezinho importante. Presta atenção aqui, ó. No que tange aos adicionais, a nossa Constituição Federal prevê que hora extra, no máximo 2, né? E no mínimo 50% a mais. Quando você fala em serviço extraordinário, no máximo 2 por dia, no mínimo 50% a mais. E no adicional noturno, cara, nós não temos nada de número. Se perguntar para você, de acordo com a Constituição Federal, a partir de que hora é considerado noite? A partir de que hora começa a ser pago o adicional noturno? Tu vai dizer, de acordo com a Constituição, não sei. Ok, quanto é a mais para trabalhar à noite? De acordo com a Constituição, qual é o valor mínimo a ser pago pelo adicional noturno? Tu vai dizer, não sei. Ué, claro, não sei, porque a Constituição Federal não determina isso. A Constituição Federal só fala assim, ó, paga adicional noturno para o trabalhador noturno. E aí é a lei que vai dizer isso. É a lei que vai dizer, considera-se hora noturna das 22 até as 5 da manhã. Entendeu? Paga-se mais 25%. Então, quem vai dizer a porcentagem, quando começa, quando termina a hora noturna, é a lei. Isso não está na Constituição. Joinha? Então, atenção aí para esse detalhe. No que tange ao serviço extraordinário, que é a famosa hora extra, não é 40% a mais, é no mínimo 50% a mais. Tá? Muito bem. A proteção em face da automação, isso aqui é verdade, isso aqui é correto, então está tudo 100%. E a questão do gozo de férias anuais, né, com o terço de férias, assim por diante, então está tudo certinho. A letra C, de fato, é a nossa questão errada. E vamos tocar o barco, que tem outras questões bem importantes também aqui para nós falarmos. A nacionalidade. Moçada, nacionalidade, isso está lá no artigo 12, tá? Muito cuidado, porque tivemos uma recente alteração, em especial no parágrafo 4º do artigo 12, tratando então da chamada dupla nacionalidade, da perda da nacionalidade. Não se mexeu nada na questão da aquisição da nacionalidade, mas as últimas alterações constitucionais mexeram na situação da perda, tá? Então, provavelmente, a tua questão de 2024, 2025, vai ser nessa seara ali do parágrafo 4º do artigo 12.
que trabalha a perda da nacionalidade e não a aquisição, beleza? Vamos lá. A nacionalidade encontra-se entre um dos direitos fundamentais. Mas, Franco, direitos fundamentais no artigo 5º, direitos fundamentais começa no artigo 5º e eles se espalham durante toda a Constituição. O artigo 12 é direito fundamental, é claro, né? Então é óbvio que nacionalidade é direito fundamental. E o texto da Constituição cuidou de estabelecer a proteção especial sobre essa temática. Ok. Nesse sentido, acerca do que diz a Constituição sobre o tema, e aí mais uma vez, ó, questão negativa, né? Mais uma vez a banca pega uma questão negativa. Uma criança que nasça na Argentina, quando seu pai brasileiro estiver naquele país a serviço da República Federativa do Brasil, será brasileira nata. Certo ou errado? Certo. Aplica-se aqui o ius sanguinis. Nascido no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileira, que estão a serviço oficial do Brasil. É um dos critérios do ius sanguinis, que representa a nacionalidade nata. Então, sim, não importa onde essa criança nasceu, é brasileira nata, porque o pai é brasileiro e está na Argentina a serviço oficial do Brasil. Então, letra A, correta. Letra B. Vamos lá. Antes de se naturalizar, um estrangeiro não poderá trabalhar ou adquirir propriedades no Brasil, ainda que resida no país. Por que não? Ué, se eu posso contratar via concurso um estrangeiro, se não me engano, pessoal, está aberto concurso aqui para a UNILA, aqui para Foz do Iguaçu, naquelas universidades que tem ali, e aí tem um cargo lá, tem vários cargos lá de professor e tal, e é bem específico. Concurso para professor estrangeiro. Está aberto o concurso. Então, se eu posso contratar estrangeiros para trabalhar no Brasil por concurso, ué, por que não vai poder comprar? Claro que tem algumas situações que há uma limitação legal, né? Que empresa de telecomunicação, propriedades rurais, então tem uma certa limitação. Mas comprar uma casinha, comprar sei lá, qualquer coisa aqui no Brasil, é óbvio que esse estrangeiro não precisa se transformar em brasileiro para ter propriedade aqui no Brasil. A regra é que ele pode. Logo, nós acabamos de achar a nossa questão incorreta. Tá? Então, é claro que o estrangeiro pode trabalhar aqui e pode ter propriedades, em regra. Tá? Muito bem. Letra C. A Constituição define cargos que são privativos brasileiros natos como presidente da República. Moçada, não tem como você errar uma questão dessa, tá? E aí eu queria, só para título de desencargo de consciência, trabalhar com você, ó, o artigo 12, parágrafo 3º, ok? O que nós temos aqui? Os cargos de brasileiro nato. Ó, cargos de brasileiro nato. Vamos lá? Vamos revisar comigo? Olha aqui, ó. Presidente da República mais o vice. Os presidentes da Câmara e o presidente do Senado, né? Os ministros do STF, os oficiais das Forças Armadas do Brasil, o ministro da Defesa, o único ministro do Poder Executivo, e os diplomatas, né, da carreira diplomática, diplomatas. Esse pessoal aqui, somente brasileiros natos, né, podem exercer tais cargos. Presidente, vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro do Supremo, oficiais das Forças Armadas, ministro da Defesa e diplomatas. Beleza? Então, corretíssimo a letra C. Letra D. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros, natos e naturalizados, salvo aquilo que está na lei, na própria Constituição, perdão. Então, correto. Um estrangeiro que reside há 17 anos ininterruptos e não possui nenhuma condenação penal poderá requerer a nacionalidade brasileira? Sim. Aqui está a tal da nacionalidade naturalizada, onde eu tenho um estrangeiro de qualquer nacionalidade que está aqui morando há mais de 15 anos, sem condenação penal, então ele vai requerer a nacionalidade brasileira
e o Brasil está obrigado a lhe conceder, ok? Então está aí, ó, um exemplo clássico de um estrangeiro que não importa se é de origem de país que fala português ou não, porque ele já está aqui há 17 anos, ou seja, mais de 15 anos e sem condenação penal. Então, sim, ele pode pedir a nacionalidade brasileira. Fechou? Letra B, então, é a nossa única incorreta. Próxima questãozinha. João, essa aqui é especial para os nossos amigos do TSE Unificado, hein? É uma questão de direitos políticos. Vamos ver. João, cidadão brasileiro, agricultor, analfabeto, com 30 anos de idade, residente domiciliado no município de Agudo, resolve candidatar-se nas próximas eleições para o cargo de vereador da cidade. João desempenha uma liderança importante na comunidade em que está inserido, o que motivou a concorrer a um cargo eletivo. Com base no caso narrado e ainda no que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Correta. Pega o dado. João é um brasileiro, agricultor, analfabeto, 30 anos. Residente no município de Agudo e vai ser vereador. Bom, para começar a conversa, o nosso amigo João pode ser candidato? Ele pode candidatar-se? Não, porque João é um analfabeto. Então essa observação tem que ficar clara. João não pode ser votado. Por quê? Porque ele é analfabeto. Simples assim. Analfabeto pode votar, mas não pode ser votado. E aí você já pegou o gatilho, matou a guerra, né? Ah, mas o João tem idade para ser vereador. Eu sei que ele tem 30 anos. Ele pode ser governador pela idade. Deputado, prefeito. Mas veja, João, como analfabeto, não pode ser votado para cargo algum. Ele é absolutamente inelegível. Ok? Sabendo disso, que João não pode ser votado, vai lá para as alternativas. João não poderá concorrer ao cargo de vereador, pois pela legislação a idade mínima é de 35? Não. O cargo de vereador exige a idade mínima de 18 anos. O problema do João não é a idade, cara. O problema do João é analfabetismo, né? João não poderá concorrer ao cargo de vereador, pois é analfabeto. Opa! O que o torna inelegível. É isso aí, ó. Letra B é nós, né? João não pode concorrer porque é analfabeto. Simples assim. O analfabeto ele tem direito político ativo. Ele pode votar. Mas o analfabeto não pode ser votado para cargo nenhum, de vereador a presidente. Tá? Beleza. Então achamos a nossa resposta correta, letra B. João poderá concorrer ao cargo de vereador? Pois tem mais de 21? Não, o João não pode concorrer. João pode concorrer ao cargo de vereador, sendo irrelevante a condição de analfabeto? Pelo amor de Deus. João não pode concorrer. João pode concorrer ao cargo de vereador, pois reúne 3 requisitos exigidos pela legislação. É brasileiro, tem 18 anos e reside em Agudo, não importa onde ele mora. Atenção! Critério de elegibilidade é domicílio eleitoral. O domicílio para fins eleitorais não se equipara ao civil. Você pode morar em Porto Alegre e concorrer para algum cargo lá em Estrela. Não tem problema, desde que você vote em Estrela. Entendeu? Então, o domicílio que se exige não é o domicílio civil, é o domicílio eleitoral, onde você vota. Tá? Então, residir em Agudo não é requisito. Isso não é problema. Joinha? O problema do João é que ele é analfabeto. Tá? Então, de fato, a letra B é a nossa resposta correta. Muito bem. Marcião já largou Tiririca, né? Tiririca, outros brincam com Lula. Moçada, Lula, Tiririca e outros tantos que o pessoal brinca, né? Porque é brincadeira. Né? Assim, não são analfabetos, tá, gente? Eleitoralmente falando, não são analfabetos, tá? A brincadeira é válida e tal, mas não é. O Tiririca, inclusive, na primeira eleição, ele passou até por um teste, né? Dada o grande falatório que se deu, mas o Tiririca não é analfabeto e, inclusive, ele tem formação mínima,
tá? E passou no teste 100%, ok? Bom, a próxima. Organização do Estado, né? Artigo 18 a 36. Compete privativamente à União legislar. Ó, só para você entender, quando aparecer esse verbo aqui, ó, legislar e privativamente, esse é o artigo 22. Artigo 22, tá? Compete à União privativamente. Moçada, artigo 21, artigo 22, artigo 23 e 24. Ó, é desse jeito que eu quero que você grave o conteúdo, ó. Artigo 21, artigo 23, artigo 22 e artigo 24. Qual que é a diferença? A diferença é que o pessoal que é ímpar, a competência é administrativa. O pessoal do par, tá vendo aqui, ó? A competência é legislativa, para criar leis. Aí você tem que lembrar o seguinte, nós temos apenas uma competência exclusiva, que é a competência do 21. Competência exclusiva da União. E nós temos uma competência comum, né? Que é a competência do 23. Então, a competência administrativa, ela é ou exclusiva da União ou comum de todo mundo. Já quando o assunto é competência para legislar, criar normas, ou ela vai ser privativa da União, e é 22, privativa da União, ou ela vai ser concorrente entre União, Estado e F, do 24. Tá? Então, vamos embora. Artigo 22 traz para nós as competências privativas da União para criar leis. Ok. Compete privativamente à União legislar sobre floresta, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo, dos recursos naturais, proteção ao meio ambiente e controle da nossa população. Né? Não tem nada a ver com isso aí. Direitos, moçada. No artigo 24, que trata de competência concorrente, tem 5 direitos. 5. Grava esses 5. Por quê? Porque no artigo 22 tem outros tantos, que é a competência privativa da União. Então é muito mais fácil você gravar 5 do que 20, né? Então grava quais são os 5 direitos do artigo 24, cuja competência é concorrente. Direito tributário, direito financeiro, direito econômico, direito penitenciário e direito urbanístico. Esses são os 5 direitos do artigo 24. Artigo 24 é concorrente. Bom, a questão está querendo competência privativa. Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Isso aqui é o quê? Artigo 24. Artigo 24. Isso aqui é competência comum, tá, gente? Isso aqui é artigo 23, se não me engano. Não tem nada a ver nem com situação envolvendo o legislação. Mas aí nós temos o 3. Águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. Opa, isso aqui é importante. E tudo que é importante vai ser legislado pela União. Então, artigo 22. Emigração e imigração, entrada e saída e expulsão de estrangeiros. Isso aqui, meu amigo, lei de imigração, artigo 22. Basicamente, o que você tem aqui, ó? Não tem nada a ver. Isso aqui é a competência do 24. Isso aqui é, de fato, o 22. Se não me engano, 3 e 4 é o que configura, então, a letra D, né? Bem importante. Ó, isso aqui é importantíssimo. Se cai a organização do Estado para você, pode ter certeza, vai cair competência. Porque é uma questão difícil. O pessoal confunde, não consegue entender se aquilo ali é da União, se é do Estado, enfim. Então, as bancas exploram bastante. Ficam misturando as competências. Então, é um saco fazer questão de competência, eu sei disso. Mas faça a divisão. Estude com técnica,
coloca lá o que é o 21, o que é o 23, o que é o 22, o que é o 24, quais são os direitos do 24, quais são os direitos do 22, né? Então, tenho certeza aí que com calma você vai conseguir entender cada um deles. E não adianta, enquanto você não fizer o esqueminha, não adianta ficar decorando os artigos. Você tem que olhar o esqueminha e visualizar. Isso aqui é 22. Isso aqui é 24, tá? Então faça esse esqueminha aqui, ó, tá? O artigo 21 e 23, que é competência administrativa, e competências legislativas do 22 e 24. E aí você vai colocando ali devagarinho cada um deles. Muito bem. Questão, então, letra D. Matamos, então, a questão número 7, que trata de organização do Estado. A próxima, gente boa, já vai ser uma questão bem mais tranquila e gostosa de trabalhar. Por quê? Porque trabalha poderes, cara. Trabalha o conhecimento do poder legislativo, poder executivo, judiciário. Então é uma matéria que eu gosto bastante de trabalhar, que ela demonstra cidadania, você é conhecedor, né, do que está acontecendo, da organização dos poderes. Você escuta, você assiste uma reportagem que vem lá de Brasília, você consegue entender, né, o que é o Senado, o que é a Câmara, o que cada uma dessas casas fazem, né? Como diria nosso amigo Tiririca, o que o deputado faz? Não sei, vota em mim que eu vou te dizer. Essa era a propaganda política do Tiririca e se elegeu com o maior deputado mais bem votado na sua eleição. Enfim, então vamos lá, vamos verificar o que a banca tem de poderes, né? Acerca das disposições constitucionais sobre o Congresso Nacional, que é um poder, que é o órgão central aí do Poder Legislativo Nacional, assinala a assertiva correta. Muito bem. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo. Sim. Eleitos pelo sistema majoritário? Não. A Câmara se elege por sistema proporcional. Em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. Tá? Então, atenção. A Câmara, sim, representa o povo. Aí você para e pensa, ô Franco, e o Senado não representa o povo? Não, o Senado não representa o povo. Ah, eu sempre disse que o senador não representava o povo, mas de fato ele não representa o povo, cara. Ele representa os entes, entendeu? O senador, ele é eleito pelos votos dos cidadãos, mas ele é eleito para representar os interesses dos entes. Quem representa o povão é o deputado federal. Esse sim, ele compõe a casa do povo, representando o povo, eleito pelo sistema proporcional. Joinha? Então tá aí, a letra A tá errada porque não é o sistema majoritário. Muito bem. Não, o sistema proporcional não é igual ao distrital, viu, M.R. Sanson? O sistema proporcional é aquele que você utiliza cálculos e mais cálculos para você achar aquele que irá ocupar a cadeira, né? Mas não tem nada a ver com distrital. O distrital ele é fechado. Ele é um proporcional, só que fechado, né? A um distrito, a uma região. O nosso é proporcional aberto. Joia? Letra B. O Senado Federal, vamos lá. O Senado Federal compõe-se de representantes, representantes dos entes, dos estados e do DF, eleitos pelo sistema majoritário. Sim, eis aí a nossa resposta correta. Então, meu amigo, o senador não representa o povo. O senador representa o Estado, entendeu? Ele é eleito pelo sistema majoritário, tal qual o prefeito, tal qual o governador, tal qual o presidente. E ele é eleito pelo sistema majoritário simples. Se fosse uma questão de eleitoral, ela iria um pouquinho mais longe. Qual é o sistema usado para a eleição do senador? Ele é sistema majoritário simples, tá? Já que o sistema majoritário absoluto é aquele que exige 50% mais um. Quem é que vai usar o sistema majoritário absoluto? Presidente da República, governadores, prefeitos com cidades acima de 200 mil eleitores e só. Prefeitos de cidades de 200 mil eleitores para baixo e senadores são eleitos pelo sistema majoritário simples. Não tem segundo turno. Você nunca votou no segundo turno para senador, homem? Como é que você vai marcar que é sistema majoritário absoluto?
O sistema majoritário absoluto é para governador, para prefeito de cidade grande e presidente. Fora isso, quem faz mais ponto ganha, que é o sistema majoritário simples, entendeu? Vamos lá. Letra C. Cada estado e o DF elegerão 3 senadores. Sim, com mandato de 4 anos? Não! O mandato aqui é de 2 legislaturas. O mandato do senador é de quanto? 8 anos. Isso mesmo, mandato de 8 anos. São 3 senadores com 2 suplentes cada, mais 2 suplentes cada um. Olha que maravilha. Tu vota para um senador e mais 2 suplentes. Sempre, né? Aí você elege um senador mais 2 suplentes. Muito bem. Então, mandato de 8 anos com 2 suplentes. Joinha? Cuidado que o senador é o único que tem mandato de 2 legislaturas. 4 mais 4. Tá? Renovação de 1/3 e 2/3 e assim por diante. O mandato do deputado, ele é de 4 anos. O mandato do deputado ele é uma legislatura. Ok? 4 anos. Assim como todo mundo, menos o senador. É condição de elegibilidade a idade mínima de 21 para o cargo de senador? Não. Aqui, moçada, só para desencargo de consciência, né? Vamos trabalhar aqui as idades, ó. Que é aquele velho telefone, né? Lembra o telefone? 3530 2118. Lembra? Então, vamos lá. Prefeito, vereador. Vereador com 18 anos. Aí nós temos prefeito mais vice-prefeito mais deputados, não importa se é estadual ou federal, deputados mais juiz de paz, que também é eleito, 21 anos. Governador, vamos lá, governador mais vice-governador, 30 anos. E o nosso queridíssimo presidente da República mais vice-presidente da República mais o tal do senador. Então, olha que interessante, ó. O senador, ele vai ficar aqui em cima, ó. A mesma idade que tem para senador, tem para presidente, tem para vice, que é 35 anos, tá? Então, cuidado. Para se eleger deputado federal é a mesma idade do senador, vice-versa. Não. Para você se eleger como deputado federal, 21. Para você se eleger como senador, 35. Tá? Então muda bastante. 21 para deputado, 35 para senador. Joinha? Então tá aí a brincadeira das idades como requisito, como condição de elegibilidade. De fato, a nossa letra B é a única questão correta. É isso aí. Fora o vereador, toda a prova será feita na posse. O vereador tem que ser provado quando? Isso, no registro. Parabéns. Está se preparando para o TSE, no mínimo, né? Registro. E aqui é na posse. Isso aí, parabéns. Joinha? Bom, vamos lá. Próxima questãozinha. Em relação ao Poder Executivo, segundo a Constituição Federal vigente, assinale a alternativa para variar incorreta, né? Mais uma questãozinha negativa e é isso que nós vamos tomar cuidado na hora da prova. Vai enfrentar a Fundatec? Cuide-se com as questões negativas. Vamos lá. O Poder Executivo é exercido pelo presidente e auxiliado pelos ministros? Sim. Mas e o vice-presidente? O auxiliar direto do presidente é o ministro. O auxiliar direto do presidente é o ministro. Pela terceira vez. O auxiliar direto do presidente é o ministro. O presidente é o chefe da ADM Pública Federal, auxiliado diretamente pelos seus ministros. Se eles colocarem vice, está errada a questão. Não é o vice. É o ministro, tá? Então aqui está corretíssima. O Poder Executivo Federal é exercido pelo presidente
auxiliado pelos ministros. Beleza? Cuidado. Letra B. Em caso de impedimento do presidente e do vice, em caso de impedimento do presidente e do vice, ou vacância dos respectivos cargos, os dois, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência. Então, na ordem, presidente da Câmara, do Senado e do Supremo. Certo. Então, veja, qual é o sucessor natural? Aí sim, qual é o substituto e qual é o sucessor natural do presidente? O seu vice. Tranquilo. Não tem presidente e não tem vice. Alguém tem que assumir, porque não há vácuo de poder. Lembra? Não há vácuo de poder. Ora, se não tem presidente e não tem vice, quem vai assumir? Na escala Richter, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do Supremo. Algum vai dar certo, né? Algum vai. Então, vai assumir o presidente da Câmara, ou o presidente do Senado, ou o presidente do Supremo, até que se eleja um novo presidente. Quer por eleições diretas, quer por eleições indiretas, porque no Brasil nós ainda temos possibilidade de eleição indireta. Mas, Franco, e aquelas diretas já, pessoal pintado, verde e amarelo, aquilo foi muito bom, gerou uma comoção, gerou eleições diretas, só que ainda há um resquício de eleições indiretas para presidente, que é quando tem a falta, a vacância dos dois cargos no segundo biênio, ou seja, nos anos 3 e 4 do mandato, ou seja, nos 2 últimos anos. Aí eu vou ter uma eleição indireta, onde o Congresso Nacional elegerá o nosso presidente e vice para o término do mandato, para exercer o que nós chamamos de mandato tampão. Fechou? É isso aí. Então, está certíssima a letra B. Em caso de impedimento do presidente e do vice, ou vacância dos cargos, serão sucessivamente chamados o presidente da Câmara, do Senado e do STF nessa ordem. Fechou? Vagando os cargos de presidente e vice, far-se-á a eleição 90 dias depois da aberta a última vaga. Sim, essa é a eleição direta. Nos 2 primeiros anos, se alguma coisa acontecer, eu vou ter eleição direta no máximo em 90 dias. Aí elegemos mais 2, eles vão ficar até o final do mandato. Agora, se é no segundo biênio, nós não vamos votar para presidente e vice. Quem vai votar é o senador. Quem vai votar é o deputado federal. É eleição indireta pelo Congresso, em até 30 dias da abertura da última vaga. Tá? Então a letra C está correta. Letra D. O mandato do presidente é de 4 anos e terá início dia 5 de janeiro do ano seguinte ao da eleição, a partir das eleições de 2026. Olha que questão atual, cara. Essa é uma alteração muito recente da Constituição e alterou a data das posses. A data da posse do presidente não é mais dia 1º, é dia 5 de janeiro. E a data da posse dos governadores não é dia 1º, é dia 6 de janeiro. Aí o aluno inteligente ele vai dizer assim, mas então a posse dos prefeitos é dia 7 de janeiro, porque dia 5 é o presidente, dia 6 é o governador, então dia 7 é o prefeito, né? Seguindo a lógica, cara, não, foi mexido apenas na posse do presidente e do governador. Logo, a posse dos prefeitos mantém dia 1º. A posse dos prefeitos é dia 1º de janeiro. Dia 5 é o presidente e dia 6 é o governador. Tá bom? Então, questão muito boa. O presidente e o vice da República não poderão, sem licença do Congresso, ausentar-se do país por um período máximo de 15 dias. Tá? Um período superior de 15 dias. Então, não é 30 aqui, gente. Tá errado, tá? É 15 dias. Se o presidente for viajar,
Se o vice-presidente for viajar fora do país e vai passar mais de 15 dias fora, só vai sair com a devida autorização do Congresso. Tá? Cuidado. Então é 15, não é 30. O presidente e o vice não poderão, sem licença do Congresso, ausentar-se do país por período superior a 15 dias. Logo, essa nossa questão é incorreta, e era isso exatamente que a banca queria. Marque a incorreta. Perfeito? Bom, e aí nós vamos para ele. O grande poder judiciário e também as nossas funções essenciais de justiça. E eu paro por aqui, né? Vamos trabalhar aí os 3 poderes para tentar agradar gregos, troianos e romanos, né? Nós trouxemos aqui questões de poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Vamos lá. Essa é uma questãozinha tranquila e diz assim, ó. Assinar a alternativa correta a respeito do poder judiciário e das funções essenciais da justiça. Moçada, quem é que é a função essencial da justiça? Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública e Advocacia Privada. Essas 4 funções não pertencem ao Poder Judiciário, mas auxiliam o Poder Judiciário na concretização da justiça. Por isso que é chamado de funções essenciais à justiça. Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública e Advocacia Privada. Tá? O resto é Poder Judiciário, os tribunais, né? Bom, nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o PGR, com a finalidade de assegurar o cumprimento das obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o STJ, em qualquer fase do inquérito ou do processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Rapaz, eu vou aqui ajudar você, porque é uma questãozinha de competência, né? Isso aqui está lá no artigo 109, se não me engano, parágrafo 5º da Constituição Federal, e, de fato, existe o tal do incidente de deslocamento de competência, e é exatamente para a situação narrada na letra A. E é uma questão que é muito cobrada, sabe por quê? Porque tem vários gatilhos, várias pegadinhas. Primeiro, quem é que pode pedir? Ora, quem é que pode pedir o incidente? É o chefe do Ministério Público da União, que é o tal do PGR. Ele ou ela pode pedir, né? Joia, pediu o quê? Pediu incidente de deslocamento de competência lá para a Justiça Federal. Tá, pedir isso onde? É no STF? Não, é no STJ. Então aqui está a competência para julgar, não o processo em si, mas julgar o pedido, tá? E esse pedido serve para quê? Moçada, quando eu tenho, por exemplo, uma ação judicial, um crime, né, que corre lá na Justiça Comum do Estado, um juizão comum do Estado, ante a importância do crime, ante a relevância do crime, né, ante a situação fática de ferimento ou possíveis ferimentos a direitos humanos, o PGR pode requerer ao STJ que aquele processo ali saia da mesa do juiz do Estado e vá para a mesa de um juiz federal. Esse é o tal do incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. E, claro, é uma questão que costuma cair mais em concursos jurídicos, né? Já que trata especificamente da competência da Justiça Federal. Joinha? Bom, então está correta. Letra B. É constitucional o dispositivo de Constituição Estadual que confere foro pro prerrogativo de função para defensores e procuradores? Não. É inconstitucional, já que isso deve estar na Constituição Federal. Juiz federal de primeira instância não tem competência para julgar conflito entre Estado estrangeiro e município? Tem. Tem. Conflito entre Estado estrangeiro, município e pessoa física. Olha que interessante, isso aqui não vai parar na mão do tribunal. Quem julga isso é juiz federal.
Como está dizendo que não tem, está errada a questão. É vedado ao membro do Poder Judiciário e do MP exercer a advocacia em qualquer juízo antes de decorridos 3 anos, né? Que é a famosa quarentena, seja por aposentadoria ou por exoneração. Não, peraí. É vedado ao membro do Poder Judiciário, um juiz, um desembargador, um ministro aposentado, ou um promotor, um procurador da República, exercer a advocacia em qualquer tribunal? Não. A quarentena, pessoal, só existe para blindar aquele tribunal, aquela jurisdição que o juiz aposentado ou o promotor se aposentou. Por exemplo, imagina só a situação. Eu sou juiz da comarca. 20 anos. Estou ali há 20 anos largando sentença para um lado e para o outro. Hoje eu me aposentei. Sou juiz aposentado. Hoje. Amanhã eu requeiro a minha carteira da OAB, porque o juiz não precisa fazer prova. O juiz não precisa fazer, é só requerer. Ok, o juiz aposentado requer a carteira da OAB para começar a advogar. E na segunda-feira que vem, aqueles processos que eu estava trabalhando, agora eu vou tomar conta como advogado. Então, uma semana eu era o juiz da causa, na outra semana eu sou advogado à parte. Não dá. E o princípio da impessoalidade, todos os princípios da autonomia se foram, né? Então, para isso, se blinda aquela região. Veja que o juiz aposentado, ele pode advogar já no outro dia, mas em outra comarca, outra jurisdição. Trazendo aqui para o nosso português mais comum, ele pode cantar em outro galinheiro, mas não ali. Não ali. Não é justo, né? Bom, a tal da quarentena, então, evita que esse juiz aposentado ou promotor aposentado vire advogado imediatamente logo depois da aposentadoria. Ok? Mas não proíbe ele de advogar. Ele pode advogar, mas longe do lugar que ele estava exercendo a sua função. Entendeu? Muito bem. Letra E. É inconstitucional regra prevista em Constituição do Estado, atribuindo ao governador o dever de escolher o PGE entre os membros integrantes da respectiva carreira. Isso aqui foi uma briga tremenda, tá, gente? Uma briga muito grande e a PGE ganhou. Então é constitucional. Ou seja, eu posso colocar na Constituição do Estado uma obrigação de o governador nomear o chefe da sua PGE, da Procuradoria-Geral do Estado, membro da PGE, posso, desde que isso esteja na Constituição do Estado. Mas, Franco, não é assim. Veja, algumas constituições estaduais colocaram no seu texto que o chefe da PGE tem de ser um procurador concursado daquela PGE. Por exemplo, eu vou fazer concurso para procurador do Estado do Paraná. Eu me torno procurador do Estado do Paraná. Daqui 10, 15, 20 anos, o governador do Paraná tem que nomear um chefe da procuradoria. Ele pode me nomear? Pode, porque eu sou procurador concursado do Paraná. Ah, mas não pode ser qualquer outro, qualquer advogado? Não. Se eu tenho essa previsão, não. Mas então é lógico que é assim. É lógico que eu tenho que pegar alguém da carreira. Não é tão lógico assim. Sabe por quê? Porque na União, qualquer um pode ser advogado-geral da União. A Advocacia Geral da União, o advogado-geral da União, pode ser qualquer um. Olha que loucura. O presidente da República pode pegar qualquer um e nomear como chefe da AGU. E não tem problema. Não precisa ser alguém que é advogado da União concursado. Não. É simplesmente um cargo de ministro, como qualquer outro. Tem que ter lá uma experiência básica, mínima, né, para exercer o cargo. Tem que ter a confiança do gestor. E vai ser nomeado advogado-geral da União.
né? Enfim, é muito mais um cargo político. Isso é uma briga eterna da AGU. A AGU está até hoje brigando, né? A nomeação do advogado-geral da União tem que sair da carreira. Assim como é no MPU. Ora, no MPU, tu só pode virar chefe do MPU se for procurador da República, concursado do MPU. Então, por que na AGU é diferente? Não sei, né? E aí algumas constituições estaduais colocaram no seu texto a obrigatoriedade de o governador de estado, ao nomear o chefe da sua PGE, de indicar alguém da carreira. O STF declarou isso constitucional, está tudo 100%, tá? Então, de fato, a nossa letra correta é a letra A. Beleza? Moçada, fechamos aqui 10 questões de constitucional. Espero que você tenha entendido, né, o perfil da banca. E mais uma vez eu peço para você, vai lá no nosso Instagram, Ariane Budic e Prof. Eli Franco, mas acima de tudo, te inscreve no canal, te inscreve no canal, que para nós